E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho. Hoje eu vou tentar dividir em duas aulas, certo? Como eu fiz semana passada. Semana passada eu um pouquinho sobre. Falei um pouquinho sobre sociologia e depois falei sobre filosofia. Vou tentar fazer a mesma coisa hoje. Agora pela manhã eu tô vindo com um videozinho aqui sobre sociologia, né? E à tarde, mais tarde, eu vou fazer um videozinho sobre filosofia, falar um pouquinho sobre filosofia medieval, que a gente já iniciou, né? Fizemos ali uma aulinha sobre o contexto do início dessa filosofia e hoje a gente vai adentrar de fato nela, falando um pouquinho sobre filosofia patrística, né? Aquela primeira filosofia ali que vai ter como principal pensador Santo Agostinho, certo? E posteriormente. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre sociologia, né? Fazendo essa divisão. Vou tentar fazer as duas matérias no mesmo dia para a gente adiantar, né? E para a gente ganhar tempo. Mas vamos falar um pouquinho aqui agora sobre cultura popular e cultura de massa, certo? Primeira coisa, a gente precisa diferenciar o que é cultura de massa do que é cultura popular, né? Muita gente confunde esses dois termos. Muita gente confunde porque tem algumas culturas que são populares e que passam a ser culturas de massa, né? Vai existir uma diferençazinha entre as duas aí, a gente vai entender o porquê, né? Não é a mesma coisa, mas uma pode se transformar na outra, né? A popular pode se transformar em uma cultura de massa, mas não é a mesma coisa, não confundam, não achem que seja a mesma coisa cultura de massa e cultura popular, são coisas diferentes, beleza? Primeiramente, para a gente falar um pouquinho, vamos tentar definir um pouquinho o conceito de cultura. Gente, conceituar a cultura é muito complicado, é muito complexo, como é que eu posso dizer, conceituar a cultura, né? Talvez a gente tente aí, tem vários conceitos para a cultura, porque a cultura é uma coisa muito ampla, né? Cultura é uma coisa muito ampla. Por exemplo, a religião faz parte da cultura, a religião que você segue, né? O idioma que você fala, o sotaque, as gírias, as regionalidades têm suas culturas. Ou seja, é uma coisa muito ampla. Cultura é algo muito amplo, não é uma coisa simples de se definir. Então, eu trouxe aqui uma definição bem simplesinha, que eu acho que resume um pouco o que significa cultura, que é um conjunto de práticas e de ritos, né? Ou seja, as nossas práticas cotidianas e os nossos ritos, né? São práticas e ritos influenciados pela cultura, pelo meio que a gente vive. Então, de certa forma, é um conjunto de práticas e ritos. Eu acho que é uma definiçãozinha assim mais que abrange muita coisa, né? É difícil falar um conceito assim exato do que é cultura, porque a cultura é algo muito amplo, muito diversificado, né? Mas um conjunto de práticas e ritos seria um bom começo aí para a gente conceituar a cultura, certo? Outra coisa importante, cultura popular, né? O que é uma cultura popular? Né? Qualquer manifestação artística, né? Ela é uma cultura popular desde que ela seja produzida pelo povo, né? Desde que ela seja manifestada pelo povo, né? Ela é criada e manifestada pelo povo. Aí a gente traz algumas questões aí, por exemplo, de o maracatu, as festas juninas, entre outras várias festividades, o folclore, né? As especificidades de cada região, as festas regionais, isso tudo faz parte de cultura popular, porque ela é criada pelo povo para o povo, né? Outra coisa, professor, mas tem festas que são criadas para o povo, o carnaval é para o povo, né? Mas o carnaval, se você perceber, ele se torna uma cultura de massa. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas tenta entender o seguinte, a cultura popular está mais ligada à regionalidade. Ela é uma cultura que vem de baixo para cima. É uma criação do povo para o povo. Ou seja, quando eu faço lá a festa do Bumba Meu Boi, né? A festa do Bumba Meu Boi é uma festa que a comunidade faz. É uma festa criada pela comunidade. É uma festa regional, local. Então, isso é festa popular. É cultura popular. Quando é criada pelo povo e usufruída pelo povo. Certo? A cultura de massa ela vai ter uma certa diferença porque é uma cultura que vem de cima para baixo. Por exemplo, futebol. Os grandes torneios de futebol, né? Ou seja, o professor de futebol é popular? É popular. Mas ele é uma cultura de massa? Ele é uma cultura de massa. Se você perceber o seguinte, que o futebol hoje ele é feito não pelo povo, ele é
ele é o entretenimento do povo, mas ele não é feito pelo povo, né? Se você perceber, o futebol ele é feito pelas grandes entidades, pelas federações, pelas confederações, né? É tudo a nível de cima para baixo. Ou seja, não é o povo que faz. O povo usufrui do futebol como lazer, mas não é ele que cria. Ou seja, é uma coisa que vem de cima para baixo. E outra, ele se amplifica, ele não é uma questão ligada a uma regionalidade. O futebol ele se globaliza e ele é vendido pela mídia. Então ele é uma cultura de massa. O futebol é uma cultura de massa, né? Ou seja, a gente pode ter culturas populares se transformando em culturas de massa. São João, por exemplo, São João é uma cultura popular. Professor, mas o São João vem lá da França, né? Então não é uma cultura de massa? Não, porque quando o São João chega aqui, ele ganha especificidades das regiões, né? O São João do Nordeste, por exemplo, que é o mais característico, o mais popular, ele não é igual ao São João da França. Ele não é igual ao São João da França. Ele ganha suas peculiaridades, ou seja, existem peculiaridades hoje no São João no nosso São João regional, no São João do bairro, naquelas quadrilhas, existe uma especificidade daquela região. Então ele é popular. Só que quando ele ganha grandes proporções, como as grandes festas que são transmitidas pelas redes de televisão, que são vendidas para outros estados, né, como os grandes São Joões aí que a gente vê que hoje já passam em todas as emissoras, ele passa a ser uma cultura de massa, ou seja, é uma cultura popular que passa a ser uma cultura de massa. A mesma coisa acontece com o carnaval. Os carnavais, que também não é criação do Brasil, mas que quando chega aqui ganha especificidades das localidades. O carnaval ele era de bairro, ele era uma coisa criada pela população do bairro, os bloquinhos, aquela coisa de sair na rua em cortejos, os blocos, né, tocando e tal. Aquilo é popular, é uma cultura popular, mas que passou a partir do momento que você vende esse carnaval, né, para fora do país, quando você vende para as grandes emissoras, quando você cria os grandes circuitos, os grandes, como é que eu posso dizer, os grandes camarotes, como aqui em Salvador e tudo mais, ele passa a ser uma cultura de massa. Hoje o carnaval ele é uma cultura de massa, mas ele tem a cultura popular? Tem, nos bairros. Os bairros continuam fazendo seus carnavais. Ali é uma cultura popular, mas que se transformou em uma cultura de massa. Então perceba que uma cultura popular, ela pode se transformar em cultura de massa. A partir do momento que o capitalismo pega ela e transforma ela para vender, você passa a criar uma cultura de massa. A televisão é um grande exemplo de cultura de massa, gente, né? A televisão você tem lá, não é você que faz, apesar de ser apreciada por todo mundo, né? Ele não é uma cultura popular, não é a população que faz. Quem faz a televisão são as grandes corporações. Vem de cima para baixo. Vira uma cultura de massa, porque abrange, todo mundo assiste. É uma cultura de massa, mas que vem de cima para baixo. Então perceba, uma grande diferença entre cultura popular e cultura de massa é essa diferenciação entre a popular vem de baixo para cima e a de massa vem de cima para baixo. Ou seja, elas são parecidas, uma pode se transformar na outra, mas elas têm essas diferenças. Certo? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Ultrapassar barreiras, ou seja, uma cultura de massa, uma cultura popular, ela pode ser regional, mas ela pode ultrapassar barreiras. Como é o caso de algumas festividades que acabam se tornando populares, se tornando bastante massificado, ou seja, vendida, né? Por exemplo, o bloco Os Filhos de Gandhi, né? Os Filhos de Gandhi tinha lá sua tradição no início, começa como popular, é uma cultura popular no início, tem grandes tradições e essas tradições vão sendo de certa forma um pouco aliviadas com o passar do tempo para poder vender, né? E aí ele se torna hoje um dos blocos mais conhecidos, famoso no mundo inteiro, ele se torna uma cultura de massa. Mas a partir de uma cultura popular, ele se torna uma cultura de massa. Então percebam que a cultura de massa é uma cultura que vem de cima para baixo, né? E a cultura popular é aquela cultura criada do povo para o povo, né? Vem de baixo para cima. Então essa é uma das grandes diferenças, né? Eu vou colocar esse resuminho para vocês,
certo? Outra coisa, só para a gente finalizar o vídeo, por que é importante manter a cultura popular? Mesmo que o São João, por exemplo, se transforme em cultura de massa, é importante manter os São Joões, aquela cultura popular ali dos bairros, a quadrilha nos bairros, as festas juninas de bairro. Por quê? Porque isso nos remete à nossa identidade. A cultura popular, ela mantém a nossa identidade. A cultura de massa não, ela se perde, ela ganha outras populações, mas a cultura popular, ela mantém a identidade. O que garante a nossa identidade é a cultura popular. É a partir da cultura popular, entendendo a cultura popular, que a gente entende a nossa identidade, né? É assim que a gente vai entender, por exemplo, como surge o carnaval com a cultura popular. Então a cultura popular mantém viva a nossa identidade. Por isso que é importante manter a cultura popular. Por mais que ela se transforme em cultura de massa, a cultura popular, ela tem que permanecer, ela tem que ser conservada para a gente entender as nossas identidades, beleza?